Bom, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo das aulas de física. Agora é a vez do módulo 9 da frente 1 da apostila 2. É importantíssimo que a gente lembre que no vídeo anterior eu consegui fazer, dentro do mesmo vídeo, uma síntese completa dos módulos de 9 a 12. Então, naquele vídeo são 4 módulos em um vídeo só. Até por dois motivos. Primeiro, porque dava tempo de fazer, dá tempo de explicar tudo em um vídeo só. E segundo, que como os módulos tratam de assuntos sequenciados, eu achei interessante a gente colocar todos numa sequência só de raciocínio. Inclusive, alguns alunos já tiveram contato com esse vídeo e antes mesmo da gente entrar em recesso, alguns já me perguntaram sobre a questão dos exercícios e agora, na sequência, eu vou colocar vídeos trazendo exercícios sobre essa teoria que a gente sintetizou no vídeo anterior do módulo 9 ao módulo 12. Lembrando que alguns pontos são importantes, você entender a diferença de calor latente e calor sensível, saber quando usa a teoria de calor latente, quando usa a teoria de calor sensível, entender principalmente também a influência da pressão atmosférica nas mudanças de estado físico dos materiais, né? Interpretação gráfica, trabalhar com unidade de medida, tudo isso está no vídeo anterior. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, você dá uma pausada nesse aqui, volta lá, você vai encontrar lá a síntese física do segundo ano, né? Síntese dos módulos de 9 a 12 da apostila 2 na frente 1, certo? Então, o que eu quero que a gente faça a partir de agora nesse vídeo aqui? Na página 109, a gente já vai encontrar exercícios do módulo 9, e essa sequência eu preciso que vocês estejam com o material aí, levando bastante a sério para poder ler o exercício e acompanhar as correções aqui, ok? O primeiro exercício fala sobre ar-condicionado, tem um texto aí que você pode pausar o vídeo e ler, falando sobre o ar-condicionado do carro, né? Trabalhando principalmente com uma serpentina de evaporação que esfria o ar e joga o ar frio para dentro do carro, né? Fazendo essa troca. Na segunda fase do exercício, está escrito o seguinte: ao mudar de estado líquido para o gasoso, chamado processo 1, o refrigerante absorve calor de ar dentro do habitáculo, superaquecendo o gás. De modo inverso, ao passar do estado gasoso para o líquido, processo 2, o refrigerante perde calor na parte externa do veículo. Então, assim, o processo 1 e o processo 2 o exercício quer saber os nomes das transformações dos processos 1 para o processo 2. Assim, não tem muito segredo, né? Coisa que, inclusive, eu acho que vocês já sabem de algum tempo, que a mudança do estado líquido para o gasoso, chamado processo 1 no exercício, é chamado de vaporização. Lembrando que isso pode acontecer de 3 maneiras, né? A evaporação, ebulição e calefação. Essa explicação está no vídeo anterior. E o estado gasoso para o estado líquido, chamado condensação, é um exercício só para você especificar o nome de cada mudança de estado. Então, a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham acertado aí. O exercício número 2, ele fala sobre a obtenção do sal em uma salina a partir da água do mar. São feitas, entre aspas, piscinas de captação da água do mar, e aquela água fica ali em descanso, até que toda a água se transforma em vapor, deixando apenas o sal. Você tem uma figura aí no exercício e está dizendo o seguinte: o sal também pode ser obtido da água do mar, processo que ocorre em salinas. Durante a obtenção de sal nessa forma, em uma salina, obtenção do sal em uma salina a partir da água do mar vai fazer a evaporação da água, porque não precisa entrar em ebulição, não precisa de uma fonte térmica, a não ser que seja o sol. Vai acontecer de forma lenta e gradativa, a água se transformando de líquido para gasoso, deixando apenas o sal. Evaporação, a água sofre uma evaporação, a resposta é a letra A. Ok? No número 3, o exercício do Colégio Naval está pedindo o seguinte: analise a tabela a seguir, considerando os pontos de fusão e ebulição a uma atmosfera de pressão das seguintes substâncias: cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. Sendo assim, é correto afirmar que a 50 graus, e aí a 50 graus a gente tem que analisar uma a uma, porque assim, se 50 graus for abaixo do ponto de fusão, a 50 graus a substância vai estar sólida, que é o caso do iodo. Se o 50 graus for uma temperatura que fica entre fusão e ebulição, estará no estado líquido, que é o caso do bromo e do mercúrio.
Se o ponto de fusão, se 50 graus for maior, inclusive, do que o ponto de ebulição, vai estar em estado gasoso, que é o caso do cloro e do flúor. Eu coloquei aqui, na apostila de vocês está em nome escrito, coloquei em fórmula química. Mas seguinte, a 50 graus o cloro está gasoso, o flúor também, o bromo está em líquido, o mercúrio também está líquido e o iodo sólido. E o exercício quer saber qual dessas daí, ou quais, melhor dizendo, se encontra no estado líquido. A resposta é bromo e mercúrio, resposta letra D. Espero que vocês estejam reparando que a situação nossa aqui é bem teórica, né? Pelo menos desse começo. O exercício número 4 diz o seguinte, que após alguns anos de instabilidades climáticas, o inverno de 2013 no Rio Grande do Sul caracterizou-se por um comportamento climático condizente com a estação do ano. Nesse período houve chuvas, temperaturas baixas, geadas, em algumas regiões até neve, fenômeno que embeleza a natureza e atrai muitos turistas para o estado. Sobre esses fenômenos climáticos, pode-se afirmar que, na formação das geadas, aí tem uma lacuna lá que você tem que preencher, né? A geada, pessoal, é basicamente gelo que é formado a partir do orvalho, né? O orvalho é aquela gotinha de água que se forma quando o vapor d'água que está no ar se transforma em líquido nas folhas das plantas. E aí, como a temperatura vai abaixar demais, esse líquido sofre solidificação, se transformando em gelo da geada. Enquanto no derretimento da neve, derretimento é a passagem do sólido para o líquido, conhecido como fusão. Para completar as lacunas, a resposta é a letra D, solidificação para a geada, fusão para o derretimento, certo? Número 5, tem o desenho de uma moringa de barro aí, né? Essa moringa, ela é mais conhecida aqui na nossa região como talha, você coloca um filtro de água dentro, né? No caso, essa moringa, ela serve para poder manter a água fresca. Para resumir, e a gente ir direto para a resposta, o importante é você entender que quando ela é feita de barro, ela tem paredes porosas. E essa parede porosa permite que a água de dentro penetre nesses poros, ok? Molhando a parede da moringa. E essa água, ao se evaporar, tem que roubar calor de algum lugar. Entre aspas, obviamente, né? Ela pega calor do líquido de dentro. Pegando calor do líquido de dentro para poder evaporar, o líquido de dentro fica numa temperatura mais fresca, né? O exercício pede para assinalar a alternativa que completa corretamente o texto, que na verdade vai explicar por que a moringa de barro ou por que esses recipientes de barro têm essa capacidade. A água das paredes rouba calor da água de dentro para evaporar. Aí a resposta vai ser a letra C, que diz o seguinte: a parede é porosa, por isso permite que uma pequena fração da água atravesse e, ao evaporar, absorva calor do interior da moringa, diminuindo a temperatura da água. Resposta, letra C. Para finalizar, um exercício número 6, exercício de proporção aí, que fala o seguinte: um aluno pergunta ao professor Arquimedes, para onde vai o suor quando eu jogo futebol? Ele vira vapor. Aí tem toda uma questão aí do professor explicando e tal. Vocês devem procurar no enunciado aí a partir do momento que está escrito. Por exemplo, digamos que em uma partida de futebol seu corpo libere 864 joules de calor. Sabendo-se que durante essa partida de futebol 50% do calor liberado pelo suor e usando uma caloria igual a 4 joules, quantos gramas de massa de suor foram vaporizados nessa partida? Então é o seguinte, a primeira coisa, se você libera 864 kJ de energia, 50% disso, ou seja, a metade, 432, é o que vai ser usado para vaporizar o suor. Então, assim, aí está escrito ali durante o enunciado que para vaporizar 1 grama de suor, você gasta 540 calorias, e como que cada caloria tem 4 joules, você vai gastar para 1 grama de suor 2.160 joules, ok? Para 432 mil joules, X gramas de suor. Fazendo a proporção, você vai descobrir que são 200 gramas de suor que você consegue vaporizar. A resposta é... Bom, já no número 7, você tem aí uma pergunta do Enem, né, sobre a questão do ciclo da água. E durante o ciclo hidrológico, né, ele fala sobre uma transformação específica que a água sofre. Está perguntando qual seria essa transformação. Como eu disse, tudo bastante teórico, né? Moléculas do líquido subindo para a atmosfera.
obviamente não são moléculas no estado líquido, né, pessoal? Para a molécula da água subir para a atmosfera, ela tem que transformar em vapor, e isso a gente chama de evaporação. A resposta é a letra C. O número 8 também é uma questão do Enem, uma questão grande, fala sobre algumas mudanças de estado físico que acontecem nas grandes metrópoles e tudo mais. Recomendo a leitura. Só que aí tá assim, em suma, em resumo, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil será variar a temperatura, que é uma coisa que a gente já estudou, inclusive presencialmente, né, quando a gente não estava com esse problema de pandemia. Capacidade térmica representa aquilo que você precisa fazer para poder variar a temperatura do corpo. Por isso que a resposta é a letra C, que diz que a rua pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica da estrutura, menor será a variação térmica sofrida. Exatamente isso, né? Se a capacidade térmica é alta, vai sofrer uma variação de temperatura pequena. Assim a gente termina os exercícios do módulo 9. Até o próximo. Valeu!